Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Eu sou Elias Luiz e hoje seguimos nossa série especial sobre Reinhold Messner, o maior montanhista de todos os tempos. No último episódio, enfrentamos o Nanga Parbat de 1970, onde Messner conquistou a face Rupal, mas perdeu o irmão Gunther, numa tragédia inesquecível. Agora, no quarto episódio, Everest Sem Limites, vamos ao topo do mundo, não uma, mas duas vezes. Em 1978, ele escala o Everest sem oxigênio com Peter Abler, desafiando a ciência. Em 1980, vai além, subindo solo pela face norte. São feitos que mudaram o montanhismo para sempre. Prepare-se para sentir o ar rarefeito e a ousadia de quem não aceita limites. Depois do Nanga Parbat, Reinhold Messner poderia ter parado, mas aos 33 anos, em 1978, ele mira o maior de todos, o Everest, com 8.848 metros de altitude, no Nepal. Não é só mais um pico dos 14 acima de 8.000 metros que ele quer escalar, é o símbolo máximo do montanhismo. Desde 1953, quando Edmund Hillary e Tenzin Norgay chegaram ao cume com oxigênio suplementar, ninguém imaginava subi-lo sem essa ajuda. Para Messner, porém, o oxigênio artificial é uma muleta, uma forma de falsear a montanha. Ele quer escalar no estilo alpino puro, leve, rápido, só com os pulmões humanos. Eu queria enfrentar o Everest como ele é, não como os homens o tornam. É uma ideia que poucos acreditam ser possível. Na época, a ciência é clara. Acima de 8.000 metros, na chamada Zona da Morte, o corpo humano não sobrevive sem oxigênio extra. Médicos dizem que o cérebro entra em colapso, os pulmões falham, a morte é certa. Um estudo de 1960, amplamente aceito, afirma que a pressão atmosférica no cume do Everest é insuficiente para sustentar a consciência. Messner ouve isso e discorda. Ele já escalou o Nanga Parbat, sem oxigênio, em 1970, e acredita que a aclimatação e a vontade pode vencer a biologia. Para provar, ele chama Peter Abler, um austríaco com quem escalou nos Alpes, para essa missão impossível. Em maio de 1978, Messner e Abler chegam ao Nepal. Eles escolhem a face sul, a rota clássica de Hillary, mas sem os tanques de oxigênio que todos usam. Passam semanas se aclimatando, subindo e descendo entre acampamentos para preparar o corpo. A expedição é pequena, no estilo alpino, com mochilas leves e sem grandes equipes de apoio. O mundo do montanhismo assiste com ceticismo. Alguns torcem, outros esperam o fracasso. A escalada começa e o Everest não facilita. O ar rarefeito corta como faca. Cada passo exige esforço monumental. Acima de 7.000 metros, eles entram na Zona da Morte. Reinhold sente o corpo protestar, mas segue. Abler, ao seu lado, mantém o ritmo. No dia 8 de maio, após dias de luta, ele chega ao cume. São 14 horas e 30 minutos. O vento uiva. O horizonte se estende ao infinito. É a primeira vez que humanos escalam o Everest sem oxigênio suplementar. Um tapa na cara da ciência. Sem oxigênio, o Everest se torna uma montanha honesta.
Eles ficam 20 minutos no topo do mundo, exaustos, mas vivos. A descida é tão perigosa quanto a subida. Messner e Abler relatam alucinações, sombras que dançam, vozes no vento. Abler quase desmaia. Messner guia os dois de volta com os olhos embaçados. Quando chegam ao acampamento base, o mundo explode em reações. Alguns chamam de milagre, outros de loucura. Médicos revisam teorias, incrédulos. Mas há quem duvide. Foi sorte. Ninguém repetirá isso. Messner ouve e já planeja o próximo passo. A escalada de 1978 vira manchete global, mas também acende uma guerra de opiniões. Cientistas como Griffith Pugh, que estudou o Everest nos anos 1950, insistem que o corpo humano não aguenta tamanha privação de oxigênio. Eles apontam que Messner e Abler devem ter sofrido danos cerebrais, mesmo que temporários. Artigos médicos questionam: como sobreviveram? Messner responde com fatos. Ele e Abler voltaram lúcidos, sem sequelas graves. A ciência dizia que era impossível, mas eu sabia que o corpo se adapta onde a mente o leva. Ele desafia os livros. E os livros começam a mudar. A controvérsia não para nos médicos. Montanhistas tradicionais criticam. Sem oxigênio, dizem, o risco é irresponsável, quase suicida. Messner rebate. O oxigênio é uma trapaça, uma forma de tornar o Everest menor do que é. O debate divide o mundo da escalada, mas o feito já está feito. Messner e Abler provam que o impossível é só uma questão de perspectiva. E ele não vai parar por aí. Em 1980, Messner, agora com 35 anos, volta ao Everest. Ele quer ir além, escalar sozinho, sem oxigênio, pela face norte, no lado tibetano. Uma rota mais dura, exposta a tempestades e menos explorada. É o auge do estilo alpino. Um homem contra a montanha, sem parceiros, sem ajuda. Ele chega ao Tibete em julho, enfrentando a monção, com chuvas e ventos que transformam o Everest num caos. Passa semanas na base, esperando uma janela de tempo, aclimatando-se em solidão. No dia 18 de agosto ele começa. Carrega uma mochila leve, comida para poucos dias, um saco de dormir, nada mais. A face norte é um paredão de gelo e rocha, com ventos que atingem 100 km por hora. Messner sobe devagar, dormindo em buracos na neve, lutando contra nevascas. Acima de 8.000 metros, o ar é quase nada. Ele fala consigo mesmo, vê vultos na névoa, sente o corpo no limite. Em 20 de agosto de 1980, chega ao cume, sozinho, sem oxigênio. O primeiro a fazer isso em uma montanha acima de 8.000 metros de altitude. Na solidão do Everest, eu encontrei a verdadeira liberdade. Ele fica meia hora no cume, o mundo aos seus pés, e desce. A descida é o inferno. Messner quase morre numa tempestade. Perde peso, machuca os pés já marcados pelo Nanga Parbat, mas sobrevive, provando mais uma vez que a ciência estava errada. O Everest solo de 1980 é um marco pessoal e histórico. Um grito de independência que ecoa no montanhismo. As duas escaladas do Everest, a de 1978 com Peter Abler e em 1980 solo, mudam tudo. Eles mostram que o estilo alpino puro funciona no pico mais alto do mundo, silenciando os céticos. Messner vira lenda, mas o custo é alto.
corpo desgastado, mente testada ao extremo. Cientistas revisam estudos, reconhecendo que a aclimatação extrema e a força mental podem vencer a zona da morte. Montanhistas como Maurice Herzog, que usaram oxigênio, admiram, mas questionam. Vale o risco? Messner responde com sua vida. Escalar sem oxigênio é a única forma de conhecer a montanha de verdade. Esses feitos são só parte da saga dos 14.008.000. Reinhold Messner escalou 9 picos até 1980, e o Everest é o teste definitivo antes dos próximos desafios. No próximo episódio, veremos como ele completa essa jornada épica. O Everest de 1978 e 1980 coloca Reinhold Messner no topo do mundo, literalmente. Ele desafia a ciência, a tradição e a si mesmo, abrindo um novo capítulo no montanhismo. Mas a missão dos 14 ainda não acabou. No próximo episódio, subiremos aos outros picos de 8.000 metros, com destaque para o K2 e o triunfo final em 1986. Não perca! Sou Elias Luiz, escritor, guia no Tour do Mont Blanc, fotógrafo e editor do Extremos, o maior portal de aventura do Brasil. Se ainda não leu, fica aqui a minha dica do meu livro Everest, a Trilha dos Sonhos, que narra minha jornada até o campo base pelo Nepal, sentindo a força da montanha a cada passo, e depois segui para o Tibete, onde avistei a face norte do Everest, onde o silêncio e a vastidão me inspiraram a viver outras jornadas. Cada página do livro reflete essa aventura transformadora. Compre lá no extremos.com.br ou no Mercado Livre. E sinta essa experiência comigo. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo podcast. E lembre-se, Reinhold Messner escalou o Everest sem limites para mostrar que o impossível é só uma barreira a ser quebrada. Qual é a sua?